2018. E tivemos um recorde, como eu falei, de inscrições nesse webinar. 400 pessoas aí demonstraram interesse em saber um pouco mais sobre o KMM. KMM é uma grande novidade que nós temos aí na comunidade Kanban internacional. E só para deixar aí anotado na agenda de todo mundo, a gente não tem a data exata que vai acontecer o Lean Kanban Brasil esse ano, mas será em outubro, tá? Ainda estamos negociando aí com hotéis, com local de evento para ter a data certinha. Esperamos aí que até o final desse mês aqui, de março, a gente tenha aí a data definitiva, tá? O que nós temos garantido é mais uma vez aí a presença do David Anderson. Ele sempre está presente aí nas conferências aqui, né, no evento nacional de Kanban que temos aqui no Brasil. E, bom, estamos aqui hoje aí, o Milton Pignataro. Boa noite, Milton, cara, obrigado aí. Prazer ter você aqui. Milton, só fala um pouquinho rapidamente aí, se apresenta, diz aí onde é que você está agora aí. Você está ainda num prédio aí, né? Boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, sou Milton Pignataro. Estou aqui na IBM de São Paulo, na Tutóia, participando com vocês do webinar. Trabalho aí com agilidade desde 2015 e a IBM escolheu o Kanban como uma das principais práticas para transformação ágil que ela tem passado aí nos últimos anos. E desde então eu comecei a conhecer os cursos da LKU, tive o prazer de fazer o KMP 1 e 2 com o Rodrigo, o Masterclass com o David, e de lá para cá tem desenvolvido bastante, crescido bastante nessa área e estou bastante animado aí, ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha experiência aí com vocês. Legal, Milton. Para falar a verdade, acho que o detalhe importante aí do Milton é que ele conseguiu uma façanha, né? Ele conseguiu fazer todos os treinamentos LKO ao contrário. Ele começou, cara, com o Masterclass, começou com o Masterclass, depois ele fez o KMP2 comigo, depois ele fez o KMP1, né? Acho que ele pode comprovar um pouco aí que algumas pessoas têm a mania de começar a livro pelo final, né? Então, acho que o Milton aí pode ter esse tipo de experiência lá. Mas, bom, pessoal, vamos direto ao assunto aqui. Esse slide aqui, quem foi no Lean Kanban, no Lean Kanban Brasil ano passado, né? Recebeu esse flyer aí que na verdade é uma 3, né? E esse aqui é o que nós chamamos no KMM de o flyer de benefícios, né? Então ele mostra aí a estrutura básica do KMM. E o que eu vou falar aqui para apresentar o KMM para vocês é um pouco sobre as origens, né? O porquê que surgiu esse modelo e também o propósito, né? A função. O Milton aí também vai falar um pouco sobre isso, mas esse flyer aqui, né? Ele mostra basicamente qual que é a estrutura básica, sem entrar em muitos detalhes sobre o KMM. Então, o David tweetou recentemente a literatura a respeito do KMM. Vai ser lançado no Lean Kanban North America mês que vem, em Seattle. Então, vai ter um livro, cara, que vai ser um livro colorido, inclusive, com o interior dele colorido, por conta dos modelos, por conta das explicações. Vai estar disponível na Amazon para compra. Eu ainda não tenho certeza se vai ter a versão Kindle dele, mas o livro físico sobre o KMM vai ser lançado mês que vem. E outra coisa também, quando esse slide que vocês estão vendo aqui agora na frente de vocês, ele é exclusivo, tá? Para falar a verdade, eu conversei com a Teodora, que é uma das que está propondo aí também o KMM, ninguém viu ainda, então foi um conteúdo exclusivo aí que a Teodora liberou aí para a comunidade brasileira, porque ela ficou sabendo aí que a gente tinha 400 pessoas interessadas aí no webinar, né? E, bom, o básico que a gente tem no KMM, o David tweetou recentemente falando que vai ter 132 práticas, né, que foram identificadas aí pela própria comunidade Kanban, mas é um modelo que a gente tem 7 níveis de maturidade, de 0 a 6, e mostra, né, o link entre o Lean e o TPS, o modelo antifrágil do Taleb, e também pensamento sistêmico e outras coisas aí correlatas com Kanban, né?
Então, ele é um modelo hoje que o David tem apostado bastante, né? Não só ele, como toda a comunidade Kanban, né? Então, um dos objetivos, né, da gente marcar esse webinar é que possivelmente o KMM vai ser o pano de fundo, vai ser aí a estrutura, né, do programa do Lean Kanban Brasil desse ano, tá? Então, quando a gente tiver o Call for Papers para você submeter aí a sua palestra, o Call for Papers vai questionar coisas do tipo, cara, que nível que está a sua organização com relação à maturidade, se você fez um trabalho de mudança, se saiu de qual maturidade, foi para qual maturidade. Então, acredito que esse tema vai ser bastante importante. O Milton aí também vai colaborar mostrando o que ele aprendeu. Mas o principal objetivo desse webinar é que está começando a surgir mito no mercado, está começando a gente tirar sarro, a criticar, e sem ter muito conhecimento de causa. Cara, o modelo nem foi lançado ainda, pô. Os caras já estão aí metendo pau, falando, isso aí a gente já tentou, isso aí é a mesma coisa que na virada do milênio o CMMI tentou, tal, né? O SEI tentou. Eu quero tentar mostrar aqui nesse webinar o que é diferente, né? Agora, uma coisa que é interessante é que, apesar disso aqui mostrar, né, pô, eu tenho aqui desde a maturidade 0 até vir aqui até a maturidade 6, uma coisa que é muito importante é que os princípios, né, e as premissas do Kanban continuam valendo, pessoal. O Kanban vai continuar falando sobre, olha, comece com o que você faz hoje, busque uma abordagem evolucionária. E outra coisa importante, o David não mudou de ideia, cara. Não há julgamento no Kanban. Então, não usem, cara, o KMM como, cara, você é uma organização maturidade 1, cara, e você é lixo, então, você não nem conversa comigo. Não. Para falar a verdade, o valor que eu vejo, né, no KMM é exatamente auxiliar a você entender, cara, onde que você está hoje, o que você precisa fazer para que a sua organização tenha pessoas trabalhando mais tranquilas, que você tenha os resultados econômicos, uma apropriada exposição ao risco, né? E principalmente que você evolua, né? Ajude a evoluir. E essa que é a base aí do Kanban, né? Milton, você tem alguma coisa a acrescentar, cara? Cara, é basicamente isso que você disse. O que eu posso dizer aqui é que essa parte de julgamento de fato não procede, porque inclusive facilita, tá? Serve até como um protocolo para a gente conversar, porque às vezes a gente começa a conversar de uma maneira, se a gente pega uma organização de maturidade muito mais alta e frente a uma de maturidade mais baixa, essa de maturidade mais baixa às vezes assusta, porque nossa, você está falando de conceitos tão distantes da minha realidade que, pô, eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir chegar lá. Mas a gente olhando o KMM, a gente percebe que tem o caminho, que a gente, né, tem que dar alguns passos para chegar lá, mas o caminho está ali, o caminho existe. Legal. Para falar a verdade, acho que até uma coisa que eu compreendi muito quando foi sujeito ao MM, né? É exatamente isso. A gente não vai atuar, cara, da mesma forma numa organização maturidade 4 do jeito que a gente atuaria numa maturidade 2 ou numa maturidade 1, né? Sim. Então, uma das razões, cara, é que lá no ano passado, até comentei naquela live que eu fiz no Facebook, né? Ano passado, cara, surgiu uma discussão lá no Slack de idade, e o rapaz estava fazendo uma pergunta, coisas do tipo, pô, como é que eu modelo meu workflow para lidar com vários tipos de demandas ali, ou como que eu organizo, né, a visualização, né? E aí eu lembro que algumas pessoas ali, cara, presumiram que a pessoa deveria já ter métrica, que a pessoa deveria saber qual que é o lead time dela, já deveria estar tomando decisões baseadas em dados. Então, era uma discussão ali que estava muito próxima de maturidade 1, maturidade 2, e a própria comunidade começou a exigir uma maturidade 4 e uma maturidade 5 do cara. Então, acho que o principal objetivo do KMM é exatamente você compreender, cara, onde você está e qual que é a característica de uma organização daquele tipo, né? Agora, vamos falar um pouco sobre a origem, né, do KMM. Uma coisa que a gente tem muito forte na LKU é a nossa literatura, nossos estudos de caso, né? A gente sempre tenta na LKU oferecer aquilo que a gente tem experimentado no mercado, né? Aquilo que temos evidência que são práticas que funcionam
e que mudam uma organização, né? Então, o que acontece? A gente notou que tinha algumas organizações que tinha um quadro Kanban parecido com esse aqui. Geralmente era uma pessoa que colaborava nesse quadro, então a pessoa que colaborava no quadro, não, era uma pessoa que fez esse quadro e ela organizava ali o trabalho dela, ou algumas poucas pessoas estavam interagindo com esse quadro. Então, era um quadro bem simples, o famoso To Do do Indan, né? Quem fez é o KMP2 comigo entende que isso aí é um proto Kanban. E esse nome que a gente dá para esse quadro pessoal, para esse quadro de uma pessoa só, ou de uma equipe bem pequena ali, 3, 4 pessoas no máximo, né? A gente chama isso aqui de personal Kanban. Então, isso aqui é um quadro que possivelmente está organizando assim, né? Só o trabalho dela mesma, né? Então, é um sistema de trabalho que só está usando basicamente visualização. Muitas vezes um sistema de trabalho desse não tem métrica nenhuma, né? E simplesmente é uma pessoa ali trabalhando e puxando o trabalho dela e tentando visualizar o trabalho dela, né? O Jim Benson, né? E a Tony Ann escreveram lá o Personal Kanban, que é um livro muito bom, excelente. Aí, se você tiver um grupinho ali de poucas pessoas colaborando, o Personal Kanban é excelente. E desse modelo aqui, né, também o famoso Minha Raia Minha Vida. É quando você tem um quadro que várias pessoas visualizam o mesmo workflow, né? Então tem o mesmo workflow aqui em cima, porém elas têm cada uma sua raia, por isso que eu chamo de Minha Raia Minha Vida, e simplesmente agora você está visualizando, né, mais uma dimensão aí no Kanban, que seria as pessoas colaborando. Então, você está vendo que numa organização desse tipo, você tem uma importância muito grande em saber o que cada um está fazendo. É uma abordagem até meio, se você for pensar, de comando e controle, né? A pessoa quer saber o que cada uma está fazendo. Às vezes é muito comum você ter aqui nesse final dessa fileira uma observação de performance. Nessa semana essa pessoa aqui entregou mais ou algo do tipo, né? Então, é uma organização que ela está muito focada nas pessoas e acha que pelo fato dela gerenciar as pessoas, ela vai ter uma performance econômica melhor, uma performance superior por saber o que cada um está fazendo e saber quem produz mais, quem produz menos, né? Evoluindo disso aqui, cara, a gente tem o Team Kanban. E aí, no caso, né, você pode ter mais pessoas trabalhando nesse quadro, não seriam poucas pessoas como o Personal Kanban. E aqui você já está começando a ter uma ideia um pouco mais de colaboração dentro dessa corrente de valor, mas geralmente essa corrente de valor é só um time, então você está ali limitado a uma aglomeração de pessoas ali de 5, 7 pessoas ali. É muito comum a gente ver equipes ágeis usando o Team Kanban. Até tem uma tentativa de você limitar trabalho em progresso, você usa avatares, né, para colar as demandas também, para saber, cara, o que cada um está fazendo, né? Só que nesse ambiente aqui você não tem nenhum workflow claro. Você está muito focado em achar que uma pessoa consegue pegar um determinado trabalho com ele até o fim, né? Então ainda existe esse foco de gerenciar as pessoas, não ter tanto foco em workflow, não ter tanto foco em fluxo end-to-end, né? Então é muito comum ter esse tipo de quadro aqui, tudo do Endan, né? O Proto Kanban, que a gente chama de Team Kanban. E outra coisa que acontece também, evoluindo um pouco mais, cara, é o famoso quadro que agrega, né, mais especialidades, mais equipes, né? E você tem muitas vezes um limite por pessoas, né? Então, cada pessoa tem o seu avatarzinho aqui, o seu peãozinho aqui. Você pode ter aqui alguns avatares que você não está usando. E você limita o trabalho em progresso muitas vezes pela quantidade, né, de avatares que você tem no quadro, né? Eu tive um cenário parecido com esse lá no Buscapé. A gente tinha um quadro que era imantado e tinha o imã segurando ali o avatar de cada pessoa. E cada pessoa tinha uma quantidade de imãs que ela poderia colocar no quadro. E acontecia, né, de ter aí trabalho parado. Muitas vezes, quando você demanda aqui sem imã, geralmente era uma fila, né? Ou algo que não estava explícito no workflow, mas simplesmente é um quadro aqui que as pessoas têm um certo IP ali comprometido baseado no número de pessoas. Então, você não tem o IP pelo sistema, você só está ali usando até o número de avatares para tentar gerenciar o IP ali de uma forma meio arcaica, né?
Evoluindo isso, cara, na nossa literatura na Lean Kanban, a gente consegue ver outros padrões. Esse aqui você já tem um limite WIP um pouco mais claro. E esse aqui é o sistema que você já tem algumas características de Kanban, porém não tem ainda um workflow tão claro, um workflow agregando várias unidades de negócio ou várias especialidades. Mas geralmente você tem um sistema desse aqui, que tem esse aqui a gente chama de ConWIP, né, Constant WIP, e já é um sistema puxado, só que muitas vezes focado num time somente, né? Então, aquela história de sair um, entra um, você tem a cadência de delivery, a cadência de replenishing mais clara, né? Pessoal, eu vou pedir a colaboração aí de vocês. O de vocês hoje lá está um pouco mais parecido com qual até agora? É mais personal Kanban? É mais cadência desacoplada? É mais de um time só? O Roberto ali já respondeu time. Bastante gente, time. Jorge aí falou pessoal. Daniel Melo com o VIP. Muito bom, Daniel Melo. Personal, Team Kanban. Tá, então vocês estão notando que vocês se identificaram, né? Se identificaram aí com algum desses padrões que eu mostrei agora. Eu vou continuar aqui. Obrigado aí pela participação, pessoal. Talvez eu tenha alguns que mudam de ideia com o que eu vou mostrar agora, né? Esse quadro aqui, eu vou até falar para vocês que é um padrão que eu tenho identificado, principalmente aqui no mercado brasileiro. É um workflow que vai envolver talvez uma ou mais equipes, tá? Então aqui não é um quadro só de uma equipe, é um quadro que mapeia um workflow um pouquinho mais end-to-end. Talvez não vá até o cliente, mas modela possivelmente um produto ou modela uma pequena corrente de valor dentro da sua organização, só que não tem limite algum. Se vocês pegarem a literatura do KMM que eu já tive contato, é muito comum você ter esse, que agrega algumas especialidades, tá? Mas não tem limite nenhum. E é muito comum você ter, cara, num cenário desse, o gargalo vai ficar evidente de que forma nesse Kanban aqui, né? Você tem uma fila no meio do processo lá que você nota que é muito comum a fila tá mais inchada do que as outras, né? Você ter ali um IP um pouco maior. Tá? O Jorge aí já comentou que ele mudou de ideia no modelo dele, porque isso aqui uma versão de Kanban que eu vejo que é muito comum acontecer. O pessoal tem sempre uma grande dificuldade de limitar o IP, né? Mas isso aqui pode evoluir para algo que a gente chama de um Kanban que tem limite, né, que nem aqui ongoing 3, ongoing 3, às vezes tem até uma cadência, um limite de entrada no Kanban, né? Porém não está limitando o sistema como um todo, né? Você ainda continua tendo algumas filas infinitas, né, ou filas virtualmente infinitas dentro do processo, tá? Isso aqui que a gente chama de Team Kanban agregado, né, o Aggregated Team Kanban, né, o que você tem é aquele cenário que eu falei, na teoria seria 2 Kanbans, né, só que você coloca os dois juntos, só para tornar o processo mais visível, end-to-end, fica mais claro, né. O Coraci já está comentando aí que alguns estão migrando, e acho que essa palavra aí que o Coraci falou, cara, é uma coisa que tem muito a ver com a MM, né? Possivelmente o time enxergou alguma coisa, cara, estou vendo uma disfunção na força aqui, estou vendo algo estranho, né, na força, e falou, cara, vale a pena juntar essas coisas, né? Você vai ter uma visão melhor. Vocês notaram que a gente partiu, cara, de um Kanban que é de uma pessoa só. É muito comum, às vezes, ter, cara, numa organização, vários desses personal Kanbans espalhados. Chega uma hora, elas falam, pô, pessoal, vamos juntar as nossas demandas, vamos tentar ter uma visualização, pelo menos ali da nossa equipe, cara, da nossa baia ali, como é que cada um está trabalhando. E isso vai evoluindo para Kanbans que são mais completos, que vão dar uma visão maior, cara, da value stream, vão mostrar mais end-to-end, né? Então, foi disso que surgiu, pessoal, KMM. A gente notou esses padrões. O que é interessante, pessoal, que o KMM, cara, não é assim, o David e a Teodora lá decidindo o que é o KMM e fazendo top-down que é o KMM. A gente notou esses padrões e a gente simplesmente formatou como que geralmente as coisas evoluem, tá? Então, o que vocês estão comentando aí? Pô, a gente tá num Team Kanban, só que agora a gente tá vendo a necessidade de agregar o meu Kanban ali com a equipe que tá downstream.
Se você for pensar isso aí, seria a sua organização começando a ter uma visão mais clara do workflow, possivelmente ela vai estar numa transição, cara, de maturidade 1 para maturidade 2, tá? Ela ainda não está em maturidade 2, mas ela já está fazendo os passos para ter uma visão do workflow mais claro, tá? Então, o último modelo de Kanban que eu vou mostrar aqui antes do Newton tomar a palavra aí, que eu já falei muito, né? Quantos minutos eu já falei? Quase 15. Esse aqui é um Kanban, que a gente fala que é o Discovery e Delivery Kanban. Não necessariamente os dois estão juntos desse jeito, mas você tem um Kanban de Delivery, que ele está limitado, possivelmente você já tem métrica, você já tem uma visão clara de como que você entrega valor. E aqui, upstream, nós temos o Kanban de Discovery, que vai possivelmente estar mapeando o quê? Todo o processo de descoberta do que você tem que fazer. Então, o Kanban de Discovery, geralmente, ele é bem próximo do cliente, ele é bem próximo do mercado, o que o seu cliente está querendo, né? E isso vai dar uma visão para você se preparar melhor a demanda, né, no delivery. Mas esse quadro aqui, logicamente, que é um quadro muito mais maduro de Kanban. Então, o delivery já está possivelmente todo mapeado, com o workflow mais maduro. E não só isso, está limitado. E upstream, você tem o Discovery. E o Discovery tem vários nomes que têm surgido no mercado, tá, pessoal? Aqui no Brasil, não sei por qual razão, surgiu esse nome que é Kanban de portfólio, né? Mas essa que seria a ideia, né? Que você está tendo uma visão não só, cara, do que você faz, mas que vem pela frente, né? Deixa eu ver algumas perguntas aqui antes do Milton falar aí. Nós quase estamos nesse modelo, mas seria um IP no upstream. Tá legal, pessoal. O upstream, quem já fez aí o KMP2, né? Sabe que a política de IP é um pouco diferente, né? Você não vale a pena você limitar tanto o IP no upstream, né? Esse quadro é minha meta, Discovery ao Delivery. Alex, eu acredito que acho que você deve estar pensando em fazer uma transição da maturidade 2 para a maturidade 3, tá? O Thiago 1, falando depois que fez o KMP2, o KMP2 fala, né, sobre o Delivery, o Upstream Kanban, o Discovery Kanban, né? Parabéns, Thiago, aí, possivelmente também deve estar pensando numa maturidade 3. Então, pessoal, resumo da história, tá? O KMM é muito simples. Se você conseguir entender, cara, que como o Kanban é uma abordagem evolucionária, surgiram padrões de evolução, né? Então, se alguém notar, pessoal, algum padrão que fala, olha, cara, isso aqui não está muito bem coberto no KMM, tá? Todo mundo tem a obrigação, para falar a verdade, de colaborar, né? A Lean Kanban University ela é bem aberta aí para sugestões e tudo mais, tá? Eu acredito que acho que um Kanban, cara, maturidade 4, ele não vai ser talvez tão diferente, cara, desse o modelo, né? A visualização chega uma hora que eu acredito que ela para de evoluir um pouco, né? Porque a visualização ela vai ter ali um poder um pouco maior em umas organizações com maturidade mais baixa, né? Então, a ideia básica, então, que eu falei para vocês do KMM, olha, os padrões foram reconhecidos e a gente montou um corpo de conhecimento que vai ajudar você a fazer a transição, tá? Pessoal, eu não vou conseguir responder todas as perguntas específicas, né, sobre o que vocês estão perguntando, mas deixa eu dar uma lida aqui. Isso, Jorge. O Upscale ele tem um limite mínimo e um limite máximo, tá? Então, é algo que não vale a pena você ter poucas opções upstream, né? Se uma ataque é descartada em um quadro upstream, não é violada uma regra que esse ataque deve ir até o fim. Mas olha isso falando, com a MP2, não, porque geralmente é barato você jogar fora no Kanban upstream, tá? Quem perguntou foi o Aloysio. Estou montando um Kanban parecido com isso para a área de inovação. Muito bom, Fábio. Isso, tá? Pelo que eu li, você está fazendo o Double Diamond. Dá uma lida, vou colocar aqui, pessoal. Vocês estão perguntando muita coisa de upstream, tá? Não é objetivo aqui. Depois a gente acha que pode marcar um webinar falando sobre upstream. Vou colocar literatura aqui para vocês, ó. Acessa ali, dá uma olhada na literatura gratuita, tá, pessoal, que a gente tem na Lean Kanban University. Essa aí, no caso, é a literatura do Patrick. Dá uma olhada lá que vocês vão curtir. Bom, acho que
uma das razões de eu ter chamado o Milton é a experiência prática que ele tem aí, né, com o KMM. Então, eu vou passar a palavra aí para o Milton e, pessoal, se tiver alguma colocação aí, fiquem à vontade. A gente vai tentar responder o máximo. Eu estou tentando fazer esse webinar aqui ser um pouco mais com um pouco mais de interação do que foram os passados na Linkaban, no Linkaban Brasil, tá? Vai lá, Milton, tá contigo, cara. Legal, valeu, Rodrigo. Bom, pessoal, continuando aqui, tá? Eu queria dar um pouco de contexto só. Acho que esse assunto já foi abordado, inclusive pela Natália. Tive o prazer de trabalhar com ela aqui na IBM. Ela já falou algumas coisas sobre a transformação que a gente iniciou lá em 2016. Mas, só para trazer um pouco de contexto, são, né, porque a gente ainda não terminou a transformação, 40 mil pessoas que estão envolvidas no mundo todo na parte de serviço do IBM. E, para dizer especificamente no Brasil, 4 mil, tá? Então, a gente começou, como vocês podem ver aqui, a gente começou a transformação lá em 2016. Na época não havia, a gente ainda não tinha conhecimento sobre o KMM, tá? E conforme a gente começou a evoluir essa transformação, passando treinamento pelos times e tal, a gente percebeu algumas disfunções. E quais eram elas, né? Primeiro de tudo, a gente sentiu uma certa dificuldade em progredir depois da avaliação de maturidade, porque a gente percebia que o time estava numa maturidade. A gente fazia o Maturity Assessment como o modelo antes pré-KMM falava, sugeria que a gente fizesse, né? Onde tinham algumas questões e a gente tentava fazer o assessment com o time, sabia mais ou menos em que nível de maturidade eles estavam, mas daí a gente percebia que o treinamento como ele estava desenvolvido, ele pressupunha que a gente saísse de uma maturidade 0 ou 1 e fosse diretamente uma maturidade 3 ou 4. E muitas das vezes isso daí assustava o time, justamente por estarem em maturidade mais baixa e trazia resistência a novas práticas. Então a gente queria começar a falar de whip limit para um time que acabou de sair de um Kanban pessoal, estava começando a fazer o Kanban de time, e não fazia sentido para eles não se acertavam, não entravam num acordo para definir esse whip, e aí a gente ficava às vezes insistindo, e como alguns dos comportamentos clássicos de organizações de baixa maturidade, quando você expõe essa organização a uma crise ou um nível de estresse um pouco mais elevado, tem a tendência a eles retrocederem, ou às vezes até mesmo abandonar o método. Então a gente às vezes chegava num time que passou pelo treinamento, fez o workshop, estava com um proto-Kanban desenhado, e aí eles chegavam lá e não estavam usando, não, porque eu tive um problema aqui, tive uma crise, as desculpas eram muitas, né? Nem vou falar desculpas, as razões eram muitas, e a gente ficava meio sem entender o que realmente aconteceu. E aí, no momento que, no final do ano passado, depois que a gente começou, depois que a gente foi apresentado ao KMM e trouxemos ele aqui para dentro, muita coisa começou a fazer sentido. E também ajudou a gente a gerenciar a expectativa de resultado, tanto para o nível executivo, que queria os resultados, né? Que está financiando essa transformação, mas também para o time que executava, que era participante dessa transformação. Eles ficavam menos frustrados, então a gente chegava, não, calma, tudo bem, você não tem o whip limit ainda, você ainda não está com um Kanban agregado, tudo bem, porque a característica do trabalho aqui sempre foi trabalho em chapters. Quando então os times se organizavam em volta do serviço, divididos em chapters. E agora que a gente está tentando horizontalizar isso daí e criar times que tenham perspectiva do trabalho end-to-end e não só da pequena caixa deles, né? Então, o que a gente ainda vê alguns comportamentos aqui na IBM
são Kanbans de time, desconexos, e agora esses times buscam a conexão, buscam entender melhor o serviço. Então, com isso, fica mais fácil trazer as mudanças, e como elas são gradativas, ou às vezes a gente fala até mesmo homeopáticas, eles são menos resistentes às mudanças. Por quê? Porque o negócio faz sentido, é um negócio que se complementa, como o Rodrigo falou, melhoria evolutiva. Então, assim, olha, então vamos por partes. Você tem o Kanban conectado, você tem o seu time Kanban. Agora, percebe que essa parte, o seu serviço sai daqui e vai para aquele outro time. Então, vamos conectar esses dois times. Vamos começar a conversar, vamos começar a rodar cerimônias que integram esses dois Kanbans. E daí o próximo passo é visualizar eles integrados, e aí começa essa estratégia de transformação faseada, e não tudo de uma vez, tudo ao mesmo tempo, porque para organizações de baixa maturidade, isso assusta. Tá? E o que ajudou? Justamente esse roadmap. Como eu disse no começo lá, a gente sabe mais ou menos, então, assim, às vezes, observando o comportamento, a gente, identificando no KMM aquilo que o time já executa, em quais das práticas ou em quais dos princípios ele está mais forte ou está mais fraco, você sabe balancear e falar assim, olha, então tá, seu visualize aqui já está muito legal, agora vamos dar um foco aqui no controle do workflow, vamos nas melhorias, vamos começar a balancear e o negócio começa a evoluir. E sabendo esses comportamentos, a gente sabe identificar o momento. Então, assim, a gente percebe que o time, ele agora já conseguiu visualizar o processo dele, e agora ele já começa a fazer as perguntas certas a respeito do processo. Então tá na hora da gente começar a buscar alguma outra coisa, e a gente vai trazendo essa mudança evolutiva. O roadmap do KMM, ele mostra as práticas que a gente consegue implementar no time com mínima resistência, porque também faz parte da missão do coaching manter um nível de estresse saudável, né? Nem deixar o time ficar estagnado na zona de conforto, mas também não matar o time de estresse. Então, essa aceitação, trazendo essa mudança evolutiva, a aceitação do método facilita. Ele é muito mais fácil transformar desse jeito. É o que a gente tem percebido aqui. A maioria dos times que a gente tem aqui estão na maturidade 1 indo para 2, e já tem alguns 2 buscando a maturidade 3. É mais ou menos esse cenário que a gente tem aqui hoje. Newton, vou fazer uma pergunta para ti, cara. Essa questão que você comentou, acho que é uma coisa muito importante. O David tem falado bastante sobre isso como prática de coaching, né? Essa questão do estresse, né? Eu acho que você deve ter vivido isso aí, cara. Esses times que estão muitas vezes em maturidade 1, cara, querendo passar para 2, a maturidade 2 ela dá uma visão um pouco mais clara, né, de workflow, né? Deixa eu até voltar aqui para o meu e colocar aqui o que seria mais ou menos A gente pode até voltar lá no Aggregated Team Kanban, né? E uma das coisas que eu acredito que acho que as pessoas resistam muito, que criam estresse, é o próprio WIP Limit, desculpa. WIP Limit, né? Que você notou assim que a maior dificuldade que você notou era juntar alguns Kanbans para você ter uma visão do workflow mais clara, ou o WIP Limit, cara? O WIP Limit. O WIP Limit ainda, mesmo porque pelo fato deles ainda não estarem em maturidade 3, como você mesmo fala nos treinamentos, né, o Kanban com evidência, a gente eles ainda não fazem uso adequado do CFD, eles ainda não sabem identificar isso daí, então ainda é doloroso para eles olhar o backlog ali grande e não trazer tudo para dentro. Então, é uma ansiedade, né? Ansiedade, lidar com isso. E a gente trabalha, fala assim, olha, gente, trazer o backlog lá do pool
para dentro, não vai resolver seus problemas, porque a tua capacidade continua sendo limitada. A única coisa que você está pulverizando os cartões parados ao longo de todo o seu fluxo. E às vezes as pessoas não conseguem aceitar isso, porque sempre trabalharam de uma outra maneira. Então, essa parte, assim, às vezes a gente faz, tem dinâmicas, ou dentro de times mesmo, a hora que a gente começa a olhar o Kanban do pessoal, eles até puseram um número que eles acharam que fosse correto lá, Uhum. mas muitas das vezes aquele número está estourado faz tempo, e a gente olha para trás, está estourado já faz umas 2, 3 semanas, e a gente pergunta, ué, mas por que está estourado? Eles olham para o número, putz, Milton, na verdade eu nem lembrei do WIP Limit, tá? A gente está Certo. trabalhando aqui e ignorou por completo o WIP Limit. A coisa que eu tenho notado, acho que eu também, nas empresas que eu tenho trabalhado com Kanban, né? Infelizmente, cara, o IP Limit é a coisa mais contra-intuitiva que nós temos no Kanban. Porque se você perguntar, pô, você acha que seria melhor visualizar o processo ou você andar às escuras? Todo mundo vai escolher, não. Visualizar o processo, logicamente que é melhor, lógico que intuitivamente é melhor, né? Ah, você acha que Aham. medir e gerenciar o fluxo é algo bom? Todo mundo, ninguém vai negar, né, cara? Fala, não, pô, métrica é um negócio interessante, a gente consegue ter maior previsibilidade, se a gente tiver métrica, a gente vai conseguir saber, né, o que está acontecendo com o processo. Mas o IP Limit não, né? O IP Limit é a coisa que ninguém. Pô, quando você tá lá aprendendo a andar de bicicleta, aprendendo a andar de patinete, aprendendo a andar de skate, né? O teu pai não fala para você, ó, por que que você não aprende uma coisa por vez, né? Sim. Ou quando você tá pegando comida, né, no self-service, ninguém fala para você, pô, por que que você não come um pouco ali de cada tipo por vez, né? Só que Come a no trabalho sobremesa do junto com o conhecimento, almoço, né? isso. Mas no trabalho do conhecimento, né, o IP Limit, nós temos pesquisas, cara, que comprovam, cara, por A mais B, né? Só que o problema é isso, cara. Às vezes é uma organização de baixa maturidade que acredita muito no trabalho e muitas vezes ela prefere falar para o cliente que não, eu faço, do que esperar o momento apropriado, né? Essas organizações que dependem muito do trabalho heróico, né? Para elas é Uhum. completamente contra-intuitivo limitar o IP, né? Então acho que essa aqui é Sim. uma fonte de estresse grande, né, de maturidade 1 para maturidade 2, né? Então, e justamente em organizações de baixa maturidade, a previsibilidade da entrega é baixa. Isso afeta também a expectativa do cliente, porque justamente por ter essa previsibilidade baixa, o cliente fica ansioso também, fala, pô, você não começou a fazer aquilo que eu te pedi ainda, pô, mas você vai conseguir entregar daqui uma semana? Você vai? Será? Não, começa já, por favor. Então tem a pressão externa também, né? Que Isso. muitas das vezes o É, cliente está com o pé lá dentro querendo o negócio que aconteça. eu tenho notado também, cara, que muitas vezes a organização em si, ela não sabe ao certo qual que é o business dela, né? Então, às vezes até a falta de posicionamento claro do que ela faz no mercado, né? Como isso não é claro, às vezes ela acaba aceitando tudo do cliente, né? Sim. Então é aquela velha história, é uma metáfora que está na literatura do KMM. Quando vocês estiverem em contato com essa literatura, vocês vão ver. Isso aí foi o David que acho que colocou a literatura. Ele colocou o seguinte: pô, se você fosse uma empresa de delivery de pizzas, né? Imagina lá, cara, se um gestor do trabalho conhecimento, cara, usasse o mesmo comportamento lá no trabalho dele, fazendo entrega de pizza, né? Então, o que acontece? Pô, ele está acostumado, a capacidade dele de entregar pizza é de 20 pizzas por dia, mas ele acredita, cara, que por algum milagre ele vai conseguir capturar 40 pedidos, né? E, pô, ele fala, pô, o cliente aqui pediu uma pizza, cara, de alite com abacaxi e cheddar. A gente não faz isso aí, mas, a gente tá precisando de dinheiro, a nossa lucratividade tá baixa, diz aí que a gente faz, né? Então, na área de tecnologia, eu vejo muito isso, né? A capacidade muitas vezes não é clara, o posicionamento do mercado não é claro. Aí a empresa, muitas vezes, por falta disso, ela precisa de retorno, e aí, logicamente, que ela está numa posição bem frágil para falar não, né? Para o cliente ou para se movimentar no mercado, né? Sim. Principalmente porque muitas das vezes
já tem um cenário aí onde aconteceu uma pisada na bola ou outra no passado, e justamente pela fragilidade, permite-se que então, já que você pisou na bola ali, agora você compensa aqui, faz isso daqui para mim, tem esse toma lá da cá e fica nessa briga. Exatamente. Ao mesmo tempo que as empresas de baixa maturidade, né, elas sempre têm que estar buscando mercado, né, novos clientes no mercado, porque os clientes atuais dela não são fiéis, né? Isso eu vejo acontecer muito em outsourcing, né? Seja de qualquer tipo de outsourcing, não só de tecnologia, né? Pode ser outsourcing. Pô, quantas vezes o meu condomínio aqui já não mudou a empresa que faz limpeza, né? No começo é tudo bom, cara, de repente, cara, o nível do serviço começa a cair, troca, né? Troca. Então, Uhum. uma empresa aí de baixa maturidade sempre vai estar nessa de buscar novos clientes para conseguir fechar o caixa, né? Tem uma história que eu conto, né? Algumas turmas do, LK, do KMP1 eu conto. Uma vez eu recebi uma ligação de um cara que ele era uma agência online e o cara falou, Rodrigo, eu tô vendo aí o seu trabalho, eu assisti alguns vídeos seus aí no YouTube, algumas palestras, cara, eu preciso começar esse negócio de Kanban aqui, né? A gente está aqui no interior de São Paulo, a gente tem uma agência online aqui, né? Aí papo vem, papo vai, eu perguntei pro cara, pô, mas quantos projetos você tem hoje no seu portfólio, né? De qualquer coisa digital que você tem aí de marketing, né? De marketing, publicidade digital. Cara, projeto é o que a gente mais tem aqui. A gente tem 170 projetos. Eu falei, nossa, cara, esse cara deve ser grande, né, meu? Eu falei, nossa, tô falando com uma empresa grande, né? Aí o papo foi mais um pouco, eu cheguei e perguntei, pô, mas quantas pessoas você tem aí, né? Aí o cara falou, a gente tem uma equipe de 20 pessoas. Quer dizer, cara, cada pessoa ali estava cuidando de quantos projetos, cara? Quase que 20 projetos ao mesmo tempo, né? Quase que 10 projetos ao mesmo tempo, né? E projetos, cara, não eram pequenas demandas dentro do fluxo, eram projetos, né? E eu cheguei para esse cara e falei, amigo, cara, você está numa situação que você vai ter que fechar a torneirinha, né, da entrada. Você vai ter que se financiar por um tempo, sei lá, cara, vai buscar dinheiro no banco, fazer qualquer coisa e quando você tiver, cara, um nível mais adequado, né, de projetos do seu portfólio, sua capacidade de entrega, o que eu vou falar para você sugerir, a primeira coisa que eu vou falar é isso, né? O cara praticamente desligou o telefone na minha cara, porque o cara já está com o IP tão alto que ele está se financiando com capital de terceiros. Então ele precisa vender para manter a organização do lugar e dar vazão àquilo que ele já se comprometeu, né? É, E isso, para falar a verdade, é o ponto, né, cara? Se você não tem dado, né, qual que é o seu commitment point, quando você fala, cara, vou começar esse trabalho, tenho capacidade, né? O cara está trabalhando no sistema inflacionado, né? O cara está trabalhando num ambiente que ele especula a capacidade, né? E isso no trabalho de conhecimento é morte certa, né? É morte porque certa. não é sustentável. É como eu estava vendo aqui, ó, o comentário do Alex, já presenciei a sabotagem do limite e o IP salvar uma entrega no projeto. Isso é relativo na minha opinião. Sim, mas como o próprio David fala, organizações maduras não aceitam serviços que elas não são capazes de entregar. E assim, o que aconteceu aqui provavelmente é que você viu o projeto chegando no deadline dele e na prática o que você fez? Moveu tudo para Expedite, foco naquilo, provavelmente algum outro projeto é, menos importante ou que estava com prazo mais estendido é, calhou de encaixar e você entregou o projeto, aquele projeto crítico na data. Mas até quando que a gente vai conseguir depender e a hora que aparecer 2 ou 3 projetos críticos que precisam ser entregues no mesmo momento e aí, o que acontece? Para que lado que É, você corre? exatamente, Alex. Cara, você tem razão. Se você possivelmente, cara, por alguma razão vai precisar violar o limite WIP, tá, para cumprir um compromisso, ah, cara, isso para falar a verdade, né? O limite WIP, ele simplesmente vai mostrar para você que e nesse momento você especulou sua capacidade. Tá legal? A grande questão, acho que a palavra-chave que o Milton falou é que isso não é sustentável, né? Se você fizer isso aí o tempo todo, o seu WIP vai estar inflacionado, as demandas vão começar a ficar apodrecer, né, dentro do seu IP, né, e fica numa situação ingerenciável, tá ficando uma situação ingerenciável. Então, de fato,
O que acontece muito, cara, numa organização maturidade 2 é exatamente, em algumas situações ela viola, até numa organização maturidade 3, tá? Então, é comum, cara, quando você tem um estresse, a organização perder, cara, as suas regras, às vezes pode acontecer numa situação mais crítica, até dela retornar, né? Eu acho que o Milton até comentou isso aí, o estresse está tão alto, chegando numa maturidade 2, numa maturidade 3, né? Então, o limite WIP aí, ele pode seguir como um guia. Agora, como eu falei, se você não respeita o limite em momento nenhum, você não vai ter, de fato, previsibilidade de entrega, né? Então, para falar a verdade, acho que se você precisou violar o limite WIP, cara, para você ganhar uma capacidade temporária para entregar algo, a dica que eu vou falar para você é que possivelmente isso deveria gerar um ponto de melhoria de processo que possivelmente você deveria começar a escalar antes, né? Então, a mensagem seria mais ou menos nessa linha, tá? Carlos, você perguntou se a gente vai falar de cada nível. A gente vai sim dar uma pincelada em cada nível aí. Quando a gente terminar aqui, tá? A gente já está chegando aí. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Hoje é uma conversa com um colega, ele disse uma frase sábia: o melhor motivador é o desespero. Né? No cenário fértil, onde haverá menos resistência à mudança, o cenário de sensação de potência para resolver os problemas por parte do time, normalmente é grande. Tá? Vou falar para você, de fato, cara, eu diria que o maior dos motivadores é o desespero. Tá? Porém, cara, você tem que tomar cuidado com essa abordagem, que se você for por esse lado, você vai estar sempre reagindo. Você nunca vai estar tomando nenhuma ação ativa para sair. Então, geralmente, uma organização de baixa maturidade, ela é muito reativa. Acontece uma crise ali, tá? Ela vai atuar. Então, ela nunca vai estar, de fato, determinando qual que é o rumo dela. Ela vai estar sempre correndo aí. Sabe futebol de criancinha pequena que todo mundo corre atrás da bola? Seria mais ou menos essa a ideia, né? Bom, acho que o pessoal está interessado em saber a transição de maturidade, o que significa cada maturidade, tá? Bom, primeiro, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? Isso aqui eu tirei lá um pedaço do slide lá que fala sobre os benefícios, né? Então, zero seria o desconhecido. Essa palavra obedience não tem uma tradução tão plausível em português, então ficou como sendo desconhecido mesmo. E o que a gente tem a falar, cara, da maturidade zero? Se você chegar para sua organização hoje e perguntar para ela, cara, você precisa ter uma gestão do seu fluxo, você imagina que você precisa de colaboração entre as pessoas, você tem uma ideia clara de qual que é o seu workflow, o que vocês fazem, né? Como que é o seu trabalho end-to-end, desde a solicitação do cliente até Se você perguntar isso para uma empresa de maturidade zero, ela vai falar para você que ela não sente necessidade, cara, dessas coisas que eu acabei de falar. Possivelmente, cara, ela acredita que tem uma pessoa lá que geralmente eu chamo esse cara de gerente próprio. Ele tem o controle da demanda, ele distribui, cara, essas demandas para as pessoas e muitas das decisões de gestão são tomadas pelo gerente proxy. E o cara não tem a mínima ideia, cara, que tem importância Kanban. Tá? Essa que seria a ideia. O desconhecido é o cara que ele sequer, cara, acha que gestão é uma boa ideia. Tá? Então, não tem uma visão clara do que é workflow. O cliente possivelmente pode estar insatisfeito, tá? Para falar a verdade, na maioria das vezes ele vai estar insatisfeito. Então, você não tem transparência, muitas vezes um cara distribuindo, né, tarefas e muitas vezes ele não vê sequer a necessidade de ter gestão, tá? Então, às vezes ele acredita que não tem outro jeito de trabalhar, tá? Então sempre tem que ter lá um fascista lá dizendo tudo que tem que acontecer na organização, né? Então essa seria a ideia aí da maturidade zero, tá? Já o cara de maturidade 1, ele enxerga, cara, que colaboração é importante, ele começa a entender, cara, que transparência é algo que vale a pena tentar, né? E na maturidade 1 a gente fala que é emergente, né? Um nome também que eu sugeri até para colocar no KMM, só que não foi aceito muito pela questão da língua inglesa, não tem uma palavra tão comum para isso. Eu costumo chamar cara, de incipiente, que é o seguinte: cara, ele já reconheceu que deve melhorar, ele já reconheceu que existe um caminho que ele pode trilhar, né? E você está vendo ali que no zero, né, se a gente pegar aqui na escala,
O zero, ele é individual. Geralmente você está pensando ali, o personal Kanban seria uma maturidade zero. Se você tem, cara, uma organização que tem 30 pessoas com personal Kanban e possivelmente uma pessoa dizendo que cada um tem que fazer, né, seria maturidade zero. Você tem ali uma abordagem bastante individualista, né? Você não acredita que a gestão possa ser compartilhada, mas se você passou por essa fase, você já começa a sentir, cara, que existe valor na gestão, né? Você vai passar para a maturidade 1. Maturidade 1 significa o seguinte, cara, tua forma de trabalho ela está saindo da lama, entendeu? E ela agora está passível de melhoria, tá? Geralmente na maturidade 1, cara, você tem lá aquele Kanban no nível do time, sem limite, você vai ter um proto Kanban tudo do Indan, você começa a entender, cara, que a visualização, a transparência, né, e a possibilidade de colaboração é algo positivo, né, possivelmente você tem aí passos que você já enxerga que você pode melhorar, tá? Uma coisa que é importante falar do KMM, pessoal, é que nós temos aquilo que nós chamamos de práticas core, que fazem parte, de fato, do nível de maturidade que você está. E possivelmente, quando você está, cara, transicionando da 1 para 2, por exemplo, você tem algumas práticas que são da transição em si. Tá? O Milton até citou algumas situações aí do que ele fazia quando estava em maturidade 1 para elevar isso, né? Então, o que acontece na maturidade 2, que seria o definido, a visão do workflow end-to-end já está começando a ficar mais clara. Você teria aquele padrão lá, aggregate de team Kanban. Olha, o trabalho dessa equipe passa para essa equipe. Então, o 2 ali seria, olha, o workflow já está quase que no lugar ali, já tem uma boa ideia do que o workflow é, tá? Porém, cara, você também já está experimentando, cara, o IP ilimitado. Geralmente no nível de pessoas, tá? Olha, cada pessoa pode fazer 3 demandas ao mesmo tempo. Essa seria a ideia aí de uma maturidade 2, tá? Uma coisa importante falar, pessoal, tá, isso começou a explicar a maturidade 2, travou? Legal. Pessoal, vou voltar um pouco então, tá? Você ouviu, Milton? Não, deu uma travada aqui também. Já travaram? Tá legal, vamos voltar então, galera. Você está na maturidade 1, você está num processo de começar a sair da lama, tá? Tá melhor agora, galera? Melhorou. Posso continuar? Ok, vamos lá. Pessoal, uma organização maturidade 1, ela está com uma visualização ali, muitas vezes no nível do time. Quando ela está transicionando para a maturidade 2, ela possivelmente vai estar começando a pensar em juntar Kanbans, em fazer com que o workflow end-to-end no delivery, tá? Só estamos falando de delivery até agora, não estamos falando sobre upstream. Ela vai começar, ali já se viu o valor na visualização, já viu o valor na colaboração. E no 2, no core, o que nós temos? Nós temos um workflow que ainda está passivo de melhoria, mas o workflow já está mais ou menos claro end-to-end. Você já sabe que, olha, essa equipe ela vai ter que gerar subsídio para essa outra equipe aqui trabalhar. Possivelmente você pode ter ali um Kanban que é aquele Kanban com fila infinita no meio. E no core ali você já vai estar pensando em WIP, só que pelo número de pessoas e não WIP no sistema. Tá claro, pessoal? Então, é muito comum, galera. Vocês podem estar assim, pô, cara, no meio empresa lá, a gente tem uma visualização que ela é mais ou menos end-to-end. A gente tenta limitar aqui, limitar um pouco aqui, limitar um pouco ali. É bem possível que vocês devem estar aí na maturidade 2, tá? Então o que acontece, galera? O zero ali seria o cara nem ver valor. Quando ele começa a ver valor, ele faz a transição para a maturidade 1, começa ali a visualizar alguma coisa, faz ali um proto Kanban no nível do time. Quando ele começa a pensar, cara, esse time aqui poderia juntar o Kanban dele com esse outro time aqui e tal, você começa a ter a maturidade 2, tá? Então começa a transicionar para a maturidade 2. Quando o fluxo mais ou menos end-to-end está claro, tá? Quando você tem uma boa ideia do seu workflow
e você está começando a tentar limitar, possivelmente na maturidade 2 o limite ali é pelo número de pessoas, tá? É muito comum acontecer, o pessoal termina o KMP1, o cara pergunta que eles fazem para mim, o limite VIP, se eu tenho 10 pessoas, qual deveria ser, né? Essa é uma pergunta típica de quem está fazendo transição para a maturidade 2, tá? Tem alguma coisa a acrescentar aí, Milton? Não, é isso mesmo. São as mesmas perguntas que a gente tem aqui. E o pessoal quer saber Sim. qual o melhor jeito, fala-se às vezes até da lei de Little, mas fica preso Uhum. nessa tentativa aí. Sim. O negócio que é importante falar, pessoal, é que a liderança, né? A liderança aqui, ó, na maturidade 0 até 2, ela é extremamente ou no nível do time. Você tem ali uma tribo que é o time, e essa liderança é bastante tribal ali, dentro ali da própria equipe, do próprio time, ou ela é individual, ou você tem alguém ali dizendo o que cada pessoa tem que fazer. Tá? No nível mais alto, você começa a ter ali a junção de times ali, seria a maturidade 2. Mas o foco aqui, você está olhando aqui que a escala é individual ou no nível do time, tá? Então se fala muito. Quando você vê, cara, uma organização enfiada nessa ideia de time, tá? Não, porque é time, porque é time, porque é time, porque é time. E se tem muito dessa pergunta aqui, principalmente, cara, quem nós somos, tá? Você pode notar que é uma organização maturidade 2. Esse foco cultural aqui é um negócio importante no KMM. Eu gosto dessa ideia aqui, tá? Por quê, galera? Porque uma coisa que eu tenho notado que é muito comum é que algumas práticas ágeis e alguns lock-ins que eu vejo no mercado ágil simplesmente congela, cara, a organização da maturidade 2. Ela nunca vai pensar, cara, num fluxo mais end-to-end, ela nunca vai pensar, por exemplo, em serviços compartilhados. É sempre o quê, cara? O mercado é uma equipe, ou é feature team, ou é component team, e geralmente congela, cara, a organização da maturidade 2. Então, o time, galera, tudo na vida, meu, o Kanban muitas vezes traz essa visão. Todas as escolhas que você tem de gestão, cara, tem os prós e os contras, tá? Então, a time é muito bom. Você cria ali um trabalho bastante energizado, você cria uma identificação tribal, que eu acho que muitas vezes pode ser importante. Só que nunca você vai conseguir, cara, pensar uma colaboração muito grande entre diversos times diferentes. E esse é um grande desafio, tá? Então, hoje em dia que se fala, cara, toda a maioria dos frameworks ágeis que tem de escala, eles são baseados em times, não são baseados em serviços, não são baseados em coisas que você pode compartilhar dentro da organização. E por isso que é tão difícil. Escalar muitas vezes o ágil é difícil, porque time tem aquela, cara, necessidade de ser pequeno, né? 5 a 9 pessoas ali e tal. E a gente tem notado com o Kanban que se você usa orientação a serviço, que a gente dá um foco muito grande no KMP2, você consegue fazer, cara, uma corrente de valor, né? Um serviço, como a gente fala em Kanban, cara, agregar dezenas de pessoas. Não precisa ficar nessa tirania de, tem que ser coisa pequena de 5 a 9 pessoas ali, tá? Pessoal, o benefício base que a gente tem de você fazer uma transição de maturidade 0 para maturidade 2 é você aliviar a sobrecarga do trabalho, tá? Você vai começar a entender a sua capacidade nessa maturidade, você vai ter uma visão de quais são as suas filas, você vai começar a ver que, olha, não adianta nada eu correr aqui se o trabalho para aqui. Então, o limite até por número de pessoas, né, limitar só as pessoas, vai evitar as pessoas de trabalhar multitask, tá? Então, o benefício, cara, de você chegar numa maturidade 2 é você ter um ambiente de trabalho mais humano, você ter um ambiente de trabalho que as pessoas não estão sobrecarregadas, e isso é muito importante para o trabalho do conhecimento, galera. Se você está o tempo todo sobrecarregado de trabalho, você não consegue pensar, cara. Você nunca vai ter ideias novas, né? Porque sempre uma montanha, né? É aquela chuva de post-it, cara, na sua vida. Então você nunca vai ter tempo para melhorar o serviço, você nunca vai ter também a capacidade de ter ideias novas, né? Então, outra coisa que tem que começa a desaparecer também da maturidade 0 para 2 são super-heróis no time, né? Quem nunca quis se identificou com aquela seguinte frase, e aquele projeto tal, como é que tá? O Milton tá de férias, eu te respondo semana que vem, a hora que voltar. Por quê? Porque o cara saiu de férias, o projeto saiu de férias junto com ele.
Exato. Para falar a verdade, o foco que a gente começa a notar, né, na maturidade 2 é que às vezes tem um shift também, Milton, que é o seguinte, cara, na maturidade 0, na maturidade 1, é muito comum você ter esse cenário do herói. O trabalho mais importante, né? Como tem o gerente proxy lá, o trabalho mais importante vai para aquele cara que é o mais sênior, ou o cara que de fato resolve, né? Então, como você não tem colaboração, você se torna uma ilha de conhecimento e o gerente proxy tem que gerenciar essa dependência, né? Você nunca na vida você vai conseguir fazer a senioridade da equipe como um todo subir, porque o trabalho está encapsulado ali na cabeça do cara e não tem o que faça sair, porque não tem colaboração, né? Agora, uma coisa que está na literatura do KMM também, que eu já tive acesso, é que na maturidade 2, cara, às vezes o gerente se torna um herói, sabe? Então, geralmente você tem aquele cara que também pode ter um pouquinho mais de experiência, ele possa saber gerenciar um pouco melhor, e todos os projetos críticos vão para ele, né? Então, na maturidade 2 você ainda sofre desse heroísmo, só que muitas vezes partindo, né, da gestão, né? Então, como o Fábio comentou aí, né, o Neymar aí agora ferrou com o time, né? Galera, você não pode, cara, ter um sistema de trabalho que dependa de heróis, né? De superstars, né? Porque até a própria visão do risco aqui do KMM é que essa situação é frágil, né? Essa situação é frágil. Então, o que acontece? A visualização do trabalho, cara, vai começar a tornar o trabalho um pouco mais divertido, vai fazer com que as decisões comecem a fazer mais sentido. Então, ali na maturidade 1, você já começa a ter valor, tá? Na maturidade 2, você está já começando a, de fato, pensar em workflow, em ter algo mais end-to-end, tá? Eu coloquei uma pizza aqui, que essa é a metáfora que está lá na literatura do KMM, que vocês vão ter acesso ano que vem, que eu já tive acesso, né? Se você está na maturidade 1, você não tem processo correto. Se você está no mercado de entrega de pizzas, né, uma pizzaria delivery, o processo muitas vezes ele não é seguido. Eventualmente, quer dizer, comumente você entrega a pizza errada para o cliente e às vezes falta ingrediente na pizza que você preparou e entregou para o cliente. E o tempo, cara, de entrega dessa pizza varia de meia hora até 3 horas, tá? Essa seria a característica da maturidade 1. Agora, uma pizzaria que está na maturidade 2, ela segue o processo que ela tem definido. Isso que chama definido. Ela segue o processo, tá? Só que ainda acontece, para falar a verdade, é muito comum acontecer de você entregar a pizza errada e faltando ingredientes. Então, melhora um pouco essa questão da qualidade na maturidade 2. O tempo, né, de entrega também ainda varia bastante. Tá? Então, assim, na maturidade 1, cara, é mais comum você entregar a pizza errada e faltando ingrediente, e no tempo absurdo. E na maturidade 2, cara, é um pouco menos. Então, na maturidade 2, você marca alguns gols, né? Já que a metáfora que o pessoal do Neymar tá usando aí, né? Então, na maturidade 2, pelo menos você segue, né, o que você fala. Você tem um procedimento para fazer pizza, esse procedimento precisa de ajustes, porém, pela perspectiva do cliente, né, seu tempo de entrega é muito variado e a qualidade da pizza da 1 para 2 melhora um pouco, mas ainda não é o melhor cenário, tá? Pessoal, uma metáfora, cara, que vocês vão entender muito bem, cara, é que vocês devem estar olhando, né, que, pessoal, qual é a pizza do lugar que você trabalha? Você entrega na data, cara, que você acorda com o cliente, o teu cliente está satisfeito com o seu tempo de resposta, a sua pizza chega, cara, exatamente do jeito que o cliente pediu, ou sei lá, cara, o cara pediu uma pizza de pepperoni que não veio o pepperoni, né? Se você fizer essa pergunta, cara, você vai notar que a maioria das empresas, principalmente na tecnologia, vão responder para você que, olha, a gente trabalha numa organização maturidade 2 para baixo, tá? E o que o David falou no Lean Kanban Brasil ano passado é que, olha, geralmente, cara, você não compra produtos de uma organização maturidade 2. Imagina se você, cara, eu assinei Spotify. Você vai querer ouvir sua música predileta, cara, o som não vem, cara. Você, vou colocar aqui uma música do Iron Maiden, cara, começa a tocar, entendeu? Você não compra, cara, produtos e você não consome serviços de uma organização maturidade 2 para baixo.
mas possivelmente você trabalha numa organização de maturidade 2 para baixo, tá legal? Então o que acontece? Como eu falei, cara, maturidade 2, você tem uma visão um pouquinho mais madura, cara, do que é seu workflow. Você tem possivelmente um limite WIP por pessoa, você não tem um sistema todo limitado. E uma visualização no limite WIP, a tirada da sobrecarga, melhora um pouco a qualidade, você vai ter melhoria na qualidade. Porém, cara, o tempo ainda é imprevisível, tá? Você não tem um limite em cima de todo o sistema, então possivelmente o tempo vai variar bastante, tá? Algum comentário aí, Milton? Não? Tá tranquilo? Pode interromper aí o tempo que você quiser aí, tá? Não, é isso mesmo, tá certinho, é isso, tô vendo alguns cenários aqui que já vi, Isso. Deixa eu dar uma olhada já aqui. comi algumas dessas pizzas. É, é engraçado que muda o mercado, né, cara? Eu fiquei bastante frustrado quando eu pedi uma pizza de calabresa lá no Rio de Janeiro e ela veio com queijo, cara. E na cabeça de um carioca é inconcebível uma pizza não ter queijo. Diogo, é verdade, cara. Algumas pessoas aí no jantar aí estão olhando a figura da pizza aqui, estão até saindo aqui do webinar, né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Eu perdi um pouco aqui, ó. Tá legal. Não, vocês estão em conversa interna de vocês aí, tá? Pessoal, o que seria então? Vamos falar um pouco aqui sobre a transição da maturidade 2 para a maturidade 3, tá? Pessoal, maturidade 2, como eu falei para vocês, a visão que eu tenho da maturidade 2 é que você está começando a aprimorar a arte, cara, do workflow. Você tem ali um limite que possivelmente não está no sistema como um todo, mas você já está tentando limitar, você já compreendeu, né, a importância do IP. Na maturidade 3, a gente já teria um sistema end-to-end limitado, tá? Estou falando do core da maturidade 3, não da transição, tá? E uma coisa que acontece na maturidade 3, cara, é que o seu cliente começa a ficar satisfeito. O valor da maturidade 2 é trabalhadores contentes, tá? Então, os colaboradores, as pessoas que trabalham ali individualmente na sua organização, elas ficam mais contentes, ela começa a ter fluxo e começa a não ter tanta sobrecarga de trabalho, tá? Na maturidade 2 ali, são pessoas felizes. Na maturidade 3, cara, os clientes estão felizes, tá? O que a gente quer dizer com isso? Olha, quando pede a pizza chega, cara, chega do tipo que o cliente pediu, tá claro? Não chega faltando nenhum ingrediente. E o tempo de resposta da pizzaria é satisfatório para o mercado, tá? Então, como eu falei para vocês, cara, vocês não compram produto nenhum, cara, de maturidade 2 para baixo. Possivelmente a maioria das organizações que vocês compram eles, vocês compram de maturidade 3 para cima, tá? Então, o que a gente tem, cara, para a gente conseguir atender o cliente no tempo que ele precisa, na qualidade que ele precisa? Você vai ter que pensar em colocar limite WIP no quadro como um todo para você de fato limitar o trabalho em progresso. Então, começa a reforçar o seu commitment point de forma que você começa a descomprometer quando você de fato tem capacidade para trabalhar com aquilo. Isso vai fazer a qualidade aumentar drasticamente, que aí você vai ter um limite WIP para o sistema como um todo. E uma outra coisa que entra também está escrito aqui, pessoal, nos valores, tá? Você vai ter lead time mais curto, você vai ter um fluxo mais previsível e você vai ter métricas úteis, métricas que você vai tomar decisões, tá? Então, na maturidade 3, você vai começar a conversar baseado em dados, tá? Pessoal, na maturidade 2 para baixo, não tem métricas. Então, muitas vezes a conversa, a discussão sobre melhoria é na base da narrativa, tá? Olha, pessoal, então esse pedido aqui do cliente a gente tentou montar e olha, cara, o forno não estava quente o suficiente, por isso que a pizza não saiu legal. E por conta disso, o cliente foi lá no Reclame Aqui, cara, ele falou que a nossa pizza é uma porcaria, a gente perdeu o cliente, esse cara nunca mais na minha vida, nunca mais na nossa vida vai comprar aqui. Perdemos mercado, que esse cara não compra mais a nossa pizza. Na maturidade 3, a conversa
olha, o forno estava 20 graus abaixo da temperatura adequada. E por conta disso, cara, a pizza saiu com uma aparência fora do nosso padrão. E essa pizza aí foi entregue em tempo alto demais pelo nosso motoboy, com aproximadamente 2 minutos e 40 de atraso. Então a narrativa muda. Uma coisa que eu tenho notado, pessoal, que muitas vezes trava a organização da maturidade 2 é quando ela começa a manifestar as insatisfações, né, como reclamação, né? Porque como você não tem dados, vira simplesmente uma reclamação, né? Então a visão que nós temos da maturidade 3 é cliente contente tanto com o tempo de entrega quanto a qualidade. O 3, o David já fala, já é fit for purpose, já é atendendo o mercado, tá? E você deve perguntar, pô, Rodrigo, mas cara, se você já está atendendo o mercado, se você já está, cara, ali com métricas úteis, né? Se o cliente já está contente, né? O que está faltando para sua organização, né? Pô, na maturidade 3, cara, é muito comum você atender o cliente, mas você não ganha grana, você não tem lucro, né? Você está ainda tendo que melhorar algumas coisas na sua eficiência, tendo que melhorar possivelmente mais coisas em cima do posicionamento no mercado, né? E isso é garantido para as maturidades mais altas, como maturidade 4, maturidade 5, maturidade 6. Tá claro? Então, eu vejo que o shift entre eficiência e eficácia, ela acontece na maturidade 3 para baixo, tá? Da maturidade 3 para cima. Então, maturidade 3, 4 para cima, tá? Deixa eu ver se teve algumas perguntas aqui. Yoshima, viagem traçar no paralelo com os critérios de aceitação dos CRU para entrega no KMM. Cara, o KMM possivelmente ele vai olhar para sua organização como um todo, tá, Jorge? Não uma coisa tão micro assim quanto o critério de aceitação de um pedido de pizza, tá? Possivelmente, cara, você vai ter que perguntar para todas as pessoas que você entrega a pizza e não uma pizza em particular, tá? Então é um pouquinho mais macro. Pessoal, a maturidade, cara, o KMM, ele não é aplicado no nível de uma equipe, ele não é aplicado no nível de um Kanban em particular. A gente tem olhado o KMM como ou é o negócio inteiro, cara, ou é uma unidade de negócio que atende. Então, para você entender o KMM, você teria que entender, cara, o que é um serviço customer facing da sua organização e dali para dentro qual que é o flow de entrega dele. Tá? Então, a gente tem posicionado o KMM não como, vamos ver se o Kanban desse cara aqui tá bonito. Não, para falar a verdade, uma coisa importante que eu não citei anteriormente é que o KMM, cara, ele é muito voltado ao cliente, cara. É como que você atende o mercado, tá? Isso é uma coisa que é uma grande diferença do KMM para o CMMI, né? O CMMI ele é muito focado em que, você faz essa prática, né? Modelo de maturidade que tem emergido na comunidade ágil, é muito focado em você faz essa prática. O que a gente tem notado no KMM é que a ideia dele é atendimento ao cliente. Vocês viram que eu falei para vocês aqui que o foco da maturidade 2 para cima, da maturidade 2 para baixo, é muita organização, o foco da maturidade 3 para cima é o mercado. Tá? É o que a gente fala aqui, né? Nesses termos aqui, em height, unidade, propósito, né? Então, isso aqui é as coisas que está na maturidade 3 para baixo. Tá? Então, a maturidade 3, pessoal, eu vou falar para vocês o apelido que eu dei para ela. É um apelido que é compatível com o mercado brasileiro, acredito eu. A maturidade 3, o apelido que eu dei, cara, é ágil com evidências. Você não só afirma que você age, mas você tem evidência que você age. Você tem evidência no aspecto de, olha, meu cliente está satisfeito. Você tem evidência no aspecto do tipo, olha, meu upstream está mapeado, então eu não estou encapsulando o meu upstream num papel, que é muito comum acontecer com equipes Scrum. E outra coisa, eu vejo a minha distribuição de lead time, eu estou vendo que a minha distribuição de lead time está diminuindo, então eu tenho evidência de fato que eu sou ágil. Tá? Então, a maturidade 3 aí, eu tenho notado que algumas organizações já estão aí na maturidade 3. Eu diria que
O papo que eu tive, por exemplo, com o pessoal lá da matéria, que está gravado na entrevista, eu tenho notado que eles estão ali ou num processo de transição para maturidade 3, ou no core, maturidade 3. Acredito eu que eu vou até citar aí um pouquinho mais adiante, nos próximos slides, o pessoal da Web Motors também, tá? Já tem um upstream mapeado, estão diminuindo o lead time, estão com o IP limitado, tá? E a pergunta que eu falei para vocês, cara, e além disso, né? Poxa, eu já estou atendendo meu cliente. Pessoal, maturidade 4, maturidade 5, eu não vou dar tanto foco aqui nessa explicação do KMM. Primeiro, por questão do tempo, e segundo, que eu acredito que poucas organizações hoje estariam próximas de maturidade 4, maturidade 5. Tá? Eu citaria, por exemplo, que os papos que eu tenho com o pessoal da Thaler, eles estão fazendo essa migração da maturidade 3 para a maturidade 4. O pessoal lá da Objective Solutions, que acho que é uma das implementações Kanban mais maduras que nós temos aí no mercado hoje brasileiro, é uma organização que durante muito tempo eu considerei eles como maturidade 4. Tá? Pessoal, o que a maturidade 4 nos traz? Primeiro, cara, você está ganhando grana, você tem lucro. Tá? Então, eu não só estou atendendo bem o meu cliente, cara, como eu sei o que eu estou fazendo e eu sei ganhar dinheiro com aquilo. Tá? Se você tá ali, cara, numa organização, cara, que ela tá ali ainda, cara, pô, o cliente está bem atendido, mas eu não tenho ainda, eu tenho market fit, cara, mas ainda não tenho grana no bolso, né? Quer dizer, eu tenho product solution fit, mas ainda não tenho market fit, possivelmente ela vai estar numa maturidade 3, tá? Então, a maturidade 4 seria aquelas organizações que não só elas sabem, cara, fazer, como elas também estão tendo vantagem econômica em cima disso, tá? A maturidade 4 seria o seu acionista de curto prazo está tendo resultado, e a maturidade 5 é o seu acionista de longo prazo está tendo resultado. Tá? O foco aqui da maturidade 4 é também serviços compartilhados. Então, você já parou para imaginar que tem algumas coisas na sua organização que devem ser centralizado ali no aspecto de, olha, eu tenho um serviço aqui que é compartilhado entre várias correntes de valor, entre vários Kanbans, entre vários serviços, e você consegue ter a configuração, né, dos serviços muito clara quando você tem uma mudança no mercado. Isso aí é algo que busca, né, a antifragilidade aí. Tá? Falando sobre o perfil de risco, né, a organização até a maturidade 2, no modelo do Taleb, né, no modelo antifrágil do Taleb, é uma organização frágil. Maturidade 3 ela é resiliente, quer dizer, a maturidade 3 ela aguenta, né, algumas porradas aí, ela toma a porrada e consegue voltar para o lugar. Maturidade 4, 5 para baixo, maturidade 4 e 5 é robusto, maturidade 6 é um antifrágil. Tá? Então, eu acho que a maturidade 4 e a maturidade 5 tem muito a ver com relação ao risco da organização, abaixa grandemente porque ela começa a ter retorno, né, sobre investimento. E a maturidade 6, galera, que é o antifrágil, quando o sistema é congruente, né? O nome da maturidade 6 é congruente, é uma organização, cara, que ela tem todos os riscos dela e, para falar a verdade, não só se ela sofrer algum risco, ela tem um benefício com o risco, tá? Então é uma organização que, se caso aconteça alguma coisa inesperada, cara, ela consegue ter habilidade, consegue ter agilidade para responder a isso e ainda até ter retorno, valor agregado em cima disso. Tá? Então, são poucas organizações que a gente pode até dar exemplo de uma maturidade 6. A IBM, cara, eu acredito que na época do Lou Gerstner era uma organização maturidade 6. Eu acredito que a Apple, na época do Steve Jobs, era uma organização maturidade 6. Nós temos alguns exemplos na nossa literatura, né, de cases de Kanban na University que mapeiam organizações um pouco menores na maturidade 6. Eu diria, cara, que hoje tá, o Virgin Group do Richard Branson, hoje, na minha opinião, seria uma organização maturidade 6, tá? É um portfólio extremamente variado, cara. É um grupo que, na minha opinião, não cairia tão fácil com qualquer choque. Tá? Então, eu não tenho, vocês viram que eu citei nomes, né, desses grandes líderes aí, né? E o que eu tenho notado, pessoal, é muito isso, cara. Para uma organização, muitas vezes, sair da maturidade 5 para ir para a maturidade 6,
A primeira coisa é que a maturidade 6, cara, ela é um estado transitório, né? Ela faz mergulhos, cara, na maturidade. Tem ali um comportamento antifrágil e depois volta para a maturidade 5, né? E então, o que nós temos notado que o David tem defendido isso, possivelmente ele vai falar na palestra dele do Lean Kanban Brasil esse ano, é que você precisa de um líder antifrágil, cara. Você precisa ter um cara lá que compreenda, né, a antifragilidade ali, que esteja disposto a comprar os riscos certos, né, e ter esses ganhos exponenciais aí que a antifragilidade promete, tá? A pergunta, acho que da Natália que eu vi que foi interessante é, pô, existe maturidade 3 com comportamento de 4? Sim, existe. Para falar a verdade, é bem possível que se você está na maturidade 3 e buscando alguns comportamentos da 4, você está, na verdade, transacionando, né? Você está fazendo a transição da 3 para 4, né? Agora, pessoal, existe, por exemplo, Rodrigo, a minha empresa aqui é uma zona, cara, a gente não tem um fluxo definido, não tem um IP definido, mas a empresa está dando lucro, né? Estamos ganhando dinheiro com isso. Pessoal, na perspectiva do Kanban, você estaria numa posição frágil, porque nenhum negócio, nenhum business de trabalho do conhecimento consegue se sustentar muitas vezes dessa forma, tá? Se você for para as maturidades mais profundas, né, no flyer lá do KMM, você vai notar que são organizações que são feitas para durar, né? São organizações que elas têm todo o arcabouço montado para ela não sofrer, né, com os riscos, não sofrer com os ventos do mercado, né? E isso muitas vezes envolve a organização mudar de identidade, o que é algo extremamente raro. A IBM aí do Milton aí que foi que eu citei, a IBM ela mudou de identidade diversas vezes na história dela. Então seria um exemplo aí de comportamento antifrágil, né? Era uma empresa de máquinas em geral. Aí virou uma empresa de mainframes. Aí depois ela virou uma empresa de micro, né? Agora depois ela virou uma empresa de produto, agora ela está virando uma empresa de serviço. Então, isso que seria a ideia de ela mudar a identidade dela. Isso é extremamente raro, pessoal. É extremamente raro. O exemplo que eu dou, a Microsoft até hoje, ela continua basicamente com a mesma identidade, né? É uma empresa de ferramentas, né? Pessoal, acredito aí que acho que esteja relativamente claro aí, principalmente a diferença de maturidade 2 para maturidade 3, né? E os padrões de Kanban que a gente demonstrou lá em cima, né? Primeiro com foco muito em time, depois estamos começando a juntar times, aí você começa a ter a visão de projeto ou de serviço, né? Agora acho que eu posso fazer a pergunta para vocês aí, onde que vocês mais ou menos se encaixaram aí no KMM? Maturidade 2, maturidade 3, tá? Olha, 2 transicionando para 3. 3, 2, 2. Acredito que 3. Transacionando para 1. 2, 0 para 1. Menos 1 não existe, Grazielli. 1, 0, 0 para 1. Se você tem a visão só do time que você está, Daniel, possivelmente você está na 1, tá? Hoje acredito ter comportamento de 3. Muito legal. Pessoal, para a gente terminar aqui, o Milton aí já citou muitas das equipes aí que ele tem tido contato estão em 0, 1 e 3, né? Isso também é bastante comum acontecer, tá, pessoal? Mas lembra que eu falei que você tem que avaliar sempre como sendo uma unidade de negócio. Pega um serviço que é customer facing, né, que o cliente vê e tenta ver para dentro, né? O foco sempre é o cliente aí no KMM, tá? No começo ali você tem um foco muito grande em quem nós somos, né? Então é um foco meio interno ali, cara, na maturidade 2. Porém, a ideia, na verdade, é você sair disso para essa pergunta aqui que está na maturidade 3, né, cara? Por que nós existimos? Não quem nós somos, né? Você citou algumas companhias sugerindo o nível de maturidade que elas devem ter, se é independente de elas usarem Kanban. Sim, acho que principalmente as que eu citei aí. A única que eu tenho uma visão um pouco maior que está usando Kanban é a Microsoft, tá? A Microsoft, o Eric Brechner, ela tem. O Eric Brechner ele fez a implementação Kanban no time do Xbox One e agora ele está fazendo também no time do próprio Windows, tá?
No time, em particular, da Xbox One, o sucesso foi bastante grande. E no time do Windows, acho que a gente vai precisar pagar para ver. Tá? Eu espero que, se for possível, seria uma grande conquista do Kanban, cara, se a Microsoft parasse de lançar, né, cara, Windows bom, Windows ruim, de forma intercalada, né? Pessoal, vou agora dar um exercício para vocês aqui. É, eu vou colocar aqui algumas frases, algumas perguntas de algumas pessoas. Eu quero ver se vocês conseguem identificar aí, cara, qual que é o nível de maturidade, de organização delas, só de olhar o texto, tá? Dá uma olhada aí, vamos falar primeiro do David aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó, a pergunta dele, tenta mapear no KMM, o que vocês imaginam aí? Estamos falando só do David por enquanto, tá? É Davi, na verdade, né? Desculpa, ó, falei errado. É isso mesmo, pessoal. A pergunta que o Davi fez aqui, cara, possivelmente é de uma organização que está na maturidade 2. Talvez, cara, como ele está com um jargão já do tipo, olha, eu sei que meu IP total é tanto, ele está tentando muitas vezes buscar uma frequência de replenishing, tá? Pode ser até que o IP dele de fato já esteja limitado, né? E possivelmente esse cara deve estar numa opção muito confortável para começar a pensar em transição para maturidade 3, tá? Você vê, cara, que essa cadência de replenishing, muitas vezes que nós temos no Kanban, né? Quando você começa, cara, a prestar cada vez mais atenção, cara, na cadência de replenishing, você vai começar a sentir, cara, que você vai ficar curioso para saber o upstream. E isso é um comportamento de transição para maturidade 3, tá? Agora aqui é o do Reinaldo, pessoal. Dá uma lida rapidinho aqui. Vamos lá, 3, 4 pessoas perguntando. 1 para 2, 2 para 3, 1, 3. Pessoal, só com as informações que eu tenho aqui nesse texto, tá? É que eu conheço o Reinaldo, a gente já tem conversado, tá? Mas isso aqui é uma pergunta típica de uma organização que ou ela está em maturidade 2, ou ela está transicionando para maturidade 3, ou ela já está na maturidade 3, tá? Quando você começa a ver, cara, que a pessoa já tem ideia, cara, de qual que são as métricas dela, possivelmente já entende throughput, ele tem uma preocupação ali, inclusive, com o IP atual, tá? Possivelmente esse cara aí está numa maturidade 2, possivelmente migrando para 3. Para falar a verdade, ou ele está migrando para 3 ou ele já está na 3. Tá? Ele está buscando previsibilidade, está começando a querer respeitar, cara, o tempo que o cliente, o tempo que ele promete para o cliente. Tá? Então, geralmente quando entra esse tipo de discussão, pessoal, na narrativa, né? Possivelmente ele vai já está pensando em métrica, ele já deve ter esses dados, ele quer, na verdade, buscar uma alternativa de um atalho mais rápido para chegar nisso aí, tá? Bom, vamos ver alguns exemplos aí. Então, esse aqui, como eu falei, ele está possivelmente ou transicionando para maturidade 3, ou ele está em maturidade 3. Vou colocar mais um aqui. O do Rodrigo Nunes aqui, pessoal. Deixa eu falar aqui. Inclusive, ele é lá da Web Motors. Pessoal colocando 2, 3, 3. Pra falar a verdade, esse aqui, quando eu falei com o cara da Evo Motors, eu já dei a resposta pra vocês, né, cara? Esqueci que eu tinha falado deles, né? Bom, pessoal, isso aqui foi um tweet, né, do Rodrigo Nunes, que ele é o SDM lá do Evo Motors, né? E você vê esse cara aqui, né?
ele teve uma situação ali que possivelmente deve ter criado um estresse, né? Que a equipe dobrou de tamanho, né? E ele já estava acompanhando, cara, o CFD e o Troput, né? E, como eu falei, acho que o Aloysio aí matou a pau, né? Possivelmente nesse momento, ele deve ter, com essa mudança, né, brusca, como a gente fala com o Kanban, né? Não faça mudanças tão bruscas, né? Mas com essa mudança brusca, que possivelmente pode até ser, não sei o cenário que ele tweetou isso aí, mas talvez ele não tivesse controle, né? Ele possivelmente estava acompanhando o CFD e ele notou, né? Na maturidade 3, galera, as métricas úteis, elas começam, as métricas começam a fazer sentido para você. Você começa de fato a ver algumas relações de causa e efeito do que aconteceu, tá? Vamos para terminar aqui ver a do Rafael. A última para vocês avaliarem. Pra falar a verdade, pessoal, eu coloquei esses aqui só para avaliar a minha apresentação, né? A minha e do Milton aí, né? Aí, pessoal, tá matando a pau. Dessa vez não teve tanta a convergência aí do pessoal que está assistindo ao vivo aí, foi maior. De fato, pessoal, dá uma olhada aí. O Rafael, o cara começou a experimentar Kanban, tem dado bastante certo. No entanto, algumas pendências de outros projetos que aparecem vez ou outra. Você está vendo que ele possivelmente já tem uma visão do workflow dele. Ele deve estar tentando, cara, aprimorar isso aí, né? Colocando ali possivelmente mais um tipo de ticket diferente no modelo dele. Tiago, zero, de fato zero não poderia ser, cara, porque ele já está preocupado com a gestão de algum jeito, ele já está ali possivelmente tentando modelar o workflow dele, né? E isso, pessoal, que eu estou falando para vocês estão notando que o aspecto, galera, de não julgamento, cara, do KMM, ele perdura. Tá? Então, como eu falei, a gente pegou várias pessoas aqui, cara, num ponto, né, evolucionário, né, do processo deles, né? Possivelmente muitas dessas coisas eles vão jogar fora mais para frente, eles não vão precisar mais fazer e tal, né? Porém, a aspecto que eu tô gostando aí do chat de vocês é exatamente o não julgamento, né? Esse cara aí tá numa maturidade baixa, pô, cara, que cara burro, meu, por que você não tá medindo, por aí vai? Não, cara, uma das mensagens que a gente tem aprendido, pessoal, é paciência, tá? O coach Kanban, cara, ele tem que ter paciência, ele tem que acreditar na abordagem evolucionária, né? E entender que certas mudanças elas têm que ter timing, certas mudanças elas ganham corpo com o tempo, né? Então, seja como a água do Kanban, né? Se você encontrar uma pedra que é uma resistência emocional das pessoas, você contorna, né? Então a mensagem continua sendo essa, tá? Acho que a Natália aí também deu um comentário interessante, né? Todo mundo passou pela maturidade zero. Em algum momento, pessoal, você pegou uma organização maturidade zero, com certeza. Eu já trabalhei em diversas organizações maturidade zero e tento ser parcimonioso, né? Com organizações com baixa maturidade hoje em dia, tá? Pessoal, não existe mundo perfeito, né? E outra coisa também que eu vejo é que nem todo mundo, cara, vai conseguir chegar numa autoridade 6. Então, como eu falei, o Kanban para mim continua sendo uma abordagem sem ideologia. O KMM, cara, não é algo que vai julgar você, cara, como você é ruim na maturidade zero, não. O Kanban que ele vai mostrar para você cara, se você está na maturidade 1, quais são os riscos que você está expostos e como que você consegue melhorar baseado em evidência, tá? Vê É se tem uma algum coisa que eu ponto aqui que queria você. falar aqui também, o Yoshima, a respeito desse comentário do Nunes. Eu acredito que ele Ah, não caiu para o 2, não, porque a gente já hum, falou de alguns comportamentos de maturidade um e 2, que é abandonar as práticas, voltar à gestão antiga. E tem o comportamento clássico também das maturidades 3 para cima, que é justamente buscar resposta no próprio método. Então, como ele falou aqui, ó, a equipe dobrou e perdemos um pouco o controle. Mas uhum, com certeza ele vai olhar para as respostas, ele vai tentar buscar o controle no método. Então, isso, sim, sim. isso também a maturidade 3 é um grande divisor de águas, principalmente para quem Uhum, está fazendo coaching aí, porque daí é aquele momento que você já pode dormir um pouquinho mais tranquilo, porque o time consegue uma certa autonomia e ele já consegue se desenvolver dentro do método com mais liberdade, não precisa tanto do respaldo do coach.
Eu acho que até eu comentei ali, né, cara, que na maturidade 0, na maturidade 1 você tem muito trabalho heróico, né? Na maturidade 2 é o gestor heróico, ele tem ali, pelo menos, algum poder ali, ou algo ali que faça com que. Ou até habilidade, até conhecimento, né? Na maturidade 3 eu acredito que acho que isso aí deixa de existir um pouco, né, cara? Acho que as crises aonde você vai buscar o comportamento heróico de alguém diminui, né? Você começa a confiar de fato mais no método mesmo de fato. Boa observação aí, Neto, eu falei sobre a 0 e a 1, né? E a 2, você começa de fato a imaginar o Kanban como sendo o jeito que a gente trabalha aqui mesmo, né? Pessoal, para terminar, como eu prometi, cara, esse webinar vai dar aí um ingresso de graça aí para o Lean Kanban Brasil, tá? Então nós vamos sortear isso aí, como a gente fez ano passado, possivelmente eu vou sortear isso aí lá no Lean Kanban North America. Vou ver se eu acho um cara bem legal aí para fazer o sorteio. Só que tem a contrapartida, galera. Eu quero que vocês respondam uma pesquisa. Tá? Então o link está aqui. Deixa eu colocar esse link aí no. Eu fechei o navegador aqui. Cadê já? Possivelmente eu vou fazer um comentário disso aí, depois que tiver uma massa aí dessa pesquisa. Mas o que eu quero nessa pesquisa aí é dar uma olhada como é que está a maturidade aqui do mercado brasileiro. Então, vou fazer algumas perguntas bem simples. E a pesquisa aqui tem algumas perguntas, né, que vai tentar dar uma visão aí para a gente avaliar um pouco o que acontece no mercado brasileiro. E isso é importante, galera, porque eu vou usar o resultado dessa pesquisa para montar o programa do Lincoln Brasil. Se você responder aí, você vai estar ajudando o programa da conferência. E para falar a verdade, pessoal, vou dizer para vocês que é bem possível que eu vou dar mais prêmios, não vai ser só um ingresso que eu vou sortear para quem participar dessa pesquisa aí, tá? Eu estou pensando no livro do KMM, tá? E eu acho que esses dois estão garantidos, tá? Então é ou ingresso ou um livro do KMM, mas possivelmente eu vou colocar mais porque eu quero ter uma massa bem grande de gente respondendo aí essa pesquisa para a gente formatar o programa da melhor forma possível, né? Ano passado eu fiz uma pesquisa perguntando para as pessoas o que elas queriam, né? E agora eu estou pensando em perguntar qual a maturidade que a organização delas está e tentar formatar um programa de acordo, tá? Então, eu acho que eu cumpri acho que tudo da agenda. Infelizmente, a gente tem o dom do resumo, né? 1h40 de webinar daqui agora que eu estou vendo. Bom, pessoal, a pesquisa está aí. Gostaram do webinar? Como foi a experiência de vocês aí? Foi fit for purpose esse webinar aqui? Muito legal, pessoal. Foi uma grande quantidade de pessoas inscritas. A gente começou aqui o webinar, cara, chegou a ter 70 pessoas online, é legal. Às vezes o pessoal olha, não é fit for purpose para elas vão embora, mas terminar aqui com 50 pessoas, 55 pessoas é bem interessante aqui. Muito legal, galera. Bom, eu fiquei bastante contente com o interesse aí da galera no KMM, né? Como eu falei para vocês, o que a gente está tentando com o KMM é não cometer os erros, cara, do CMMI ou de outras abordagens de maturidade que surgiram no passado, né? Então, é muito desmistificar, né? Desmistificar isso aí. Ok, galera? Estamos encerrando e lembrando, galera, que todo o objetivo disso aqui é trazer vocês para o Lean Kanban Brasil, que vai acontecer em outubro, tá? Possivelmente aí, acho que o Milton aí vai submeter, fiquem aí espertos, galera aí que já está em maturidade 3, maturidade 2, até maturidade 1, galera, submetam, cara, digam para mim a história, que eu quero montar no Lean Kanban Brasil esse ano, histórias de transição, cara, como que você saiu da 0, como que você saiu da 2,
E isso aí vai ser o tom. Eu quero trazer bastante relato de experiência aí, que eu sei que a galera tá tendo muito sucesso com o Kanban por aí no mercado, cara, só que a gente não consegue ter contato com todo mundo, né? Beleza, Milton? Palavras finais aí? Valeu, Rodrigo, valeu, pessoal. Espero que vocês tenham achado isso daqui útil. Obrigado pelos comentários aí. Ah, a gente se vê aí no canal de agilidade, no Mincambo Brasil 2018 e nos eventos futuros que tiverem até a data do evento aí. Valeu, gente. Tá legal. Obrigado, pessoal. Não esqueçam da pesquisa aí e estaremos de volta aí, possivelmente. Assinem a lista lá do Lincoln Brasil, tá no .com.br/assine. E quando tiver próximos webinars, quando a gente mostrar o resultado dessa pesquisa, eu acho que vai ser bem interessante para ter um panorama aí do que acontece no mercado brasileiro, tá ok? Então, a mensagem era essa, galera. Boa noite e obrigado aí por ficar com a gente. Obrigado pela audiência aí até as 10 para as 10 da noite. E vamos encerrando. Valeu, gente.